Meus irmãos, meus amigos, é um prazer, é uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez com vocês. Eu agradeço do fundo do coração por você dispor do seu tempo, do seu precioso tempo para juntos compartilharmos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O cristianismo, o espiritismo tem me ensinado bastante. Hoje procuro a cada dia dominar os meus próprios impulsos. Como espírita, como cristão, o meu objetivo, a minha meta não é apenas concretizar os meus desejos. Hoje, a preocupação maior não é apenas com aquilo que eu quero e com aquilo que eu posso colocar em prática. Mas antes de satisfazer os meus desejos, mesmo dispondo de condições para fazê-lo, eu pergunto a Deus, a mim mesmo, se eu devo fazê-lo. E esta proposta entre querer, poder e dever, esta proposta, ela se encontra intimamente vinculada com a mensagem do Evangelho. E está intimamente ligada com um tema: sexo livre. Hoje, muito mais hoje, no momento atual, nós estamos convivendo com a proposta do sexo livre. Quem hoje já não recebeu de forma direta ou indireta o convite ao sexo livre? E o pior é que essa proposta, não raro, ela encontra guarida naquilo que nós intimamente desejamos. Quem hoje, meus irmãos, sendo casado, já não recebeu de forma direta ou até mesmo camuflada o convite ao swing, ou seja, a troca de casais? Você já deve ter percebido que hoje a maioria dos filmes trata de droga e de sexo livre. Parece que é tentador hoje ao homem, sobretudo à mulher, aceitar o convite ao sexo livre, para que ela não fique mais adstrita, para que ele não fique mais vinculado aos deveres conjugais. A advertência aqui, meus irmãos, com todo respeito, o sinal vermelho é para que todos nós, eu, você, para que nós despertemos para o perigo advindo da submissão à promiscuidade. Será que a promiscuidade garante uma sociedade feliz? Será que a libertinagem, a galinhagem, será que este hábito faculta-nos o equilíbrio de nós mesmos, o equilíbrio de nós mesmos como almas? O que está por detrás destas bandeiras, desta satisfação íntima? No que isso se dará? Certo que muitas pessoas, até mesmo aqueles que se declaram bissexuais, é verdade que muitos desses nossos irmãos já confessaram que tiveram que vencer muitos preconceitos e até mesmo tabus para aceitar o convite ao sexo livre. Será que eles se perguntaram que, de fato, esta resistência não é uma advertência das leis divinas que se encontram ali em nossa consciência? Sempre declarei para vocês o respeito, a admiração, o agradecimento à espiritualidade maior. Inclusive Emmanuel. Emmanuel sempre tem me ajudado. E se você tiver a oportunidade de ter acesso a um livro, Vida e Sexo, de Emmanuel, você vai se deparar com uma lição, com um capítulo 19, intitulado Amor Livre. E lá nós iremos perceber que Emmanuel, o benfeitor espiritual, ele nos adverte que, mais ou menos assim, é óbvio que ninguém se lembrará em sã juízo de
recomendar escravidão às criaturas. Isso não, no entanto, segundo o benfeitor espiritual, não autoriza ninguém a estabelecer liberdade indiscriminada para as relações sexuais que resultariam unicamente em licença ou devassidão. Ora, meus irmãos, Emmanuel nos adverte que o seu convite ao dever, a obedecer às leis que se encontram escritas em nossa consciência, não tem nada a ver a manter as pessoas escravas, mas simplesmente para que elas não sucumbam à promiscuidade. Nós notamos que o convite à promiscuidade, ele tem sido endereçado, inclusive, como já foi dito, a casais estáveis. Pessoas que já se encontram casadas há mais de 5, 10, 15, 30 anos. E por quê? E este é o ponto que nos incomoda. Por que que este convite ele tem sido frequentemente aceito pelos casais? Emmanuel também vem ao nosso encontro nos esclarecendo o seguinte, e eu acho maravilhosa esta frase, porque Emmanuel, de forma clara, evidente, de forma sincera e pontiaguda, vem nos esclarecer que a tentação de retorno dos sistemas poligâmicos pode ocorrer habitualmente com qualquer pessoa na Terra. É mais do que natural, é até mesmo justo. Emmanuel vem nos dizer que isso faz parte das leis do nosso progresso. Olha, veja bem, Emmanuel deixa bem claro ao continuar nos ajudando com seus ensinamentos. Ele ainda adentra mais a fundo no tema em questão. Em circunstâncias numerosas, o pretérito, ou seja, o passado, pode estar vivo nos mecanismos mais profundos de nossas inclinações e tendências. Olha que interessante, meus irmãos. Vale repetir para que nós fiquemos atentos à recomendação do benfeitor espiritual. Em circunstâncias numerosas, o pretérito pode estar vivo nos mecanismos mais profundos de nossas inclinações e tendências. Emmanuel vem e nos adverte de forma clara a respeito destas inclinações e tendências. E o benfeitor espiritual ainda explicita mais. O pretérito ainda fala alto em nossa acústica da alma. E entre nós, que pretérito é este, meus irmãos? Nós não podemos esquecer que nós, a maioria esmagadora da população, no passado conviveu de forma habitual, tratando-se até mesmo de costume, nós convivemos intimamente com a poligamia e não só, com a promiscuidade. Sim, meus irmãos, no passado, e não tão distante assim, a promiscuidade era o habitat da maioria de nossas almas. Hoje, como espírita, como cristãos, hoje, todavia, mais evoluídos, pelo menos do ponto de vista racional, nós, como seres racionais, nós somos também convidados a assumir os nossos deveres. Agora, é verdade que muitos defendem que não se pode falar em amor e dever ao mesmo tempo. Sim, a maioria das pessoas pensam que não existe um acasalamento entre amor e dever. É claro que existe. Na verdade, o caminho da nossa evolução
nos aponta para o verdadeiro amor, que se encontra intimamente vinculado com colocarmos em prática a vontade de Deus, em exercermos os nossos deveres. Emmanuel, nesta mesma mensagem, ele também nos ensina que os deveres assumidos no campo do amor, ante a luz do presente, devem prevalecer acima de quaisquer anseios inoportunos. Olha, e ele ainda como um cirurgião, ele ainda vai no ponto fulcral, ali no centro da questão. Não se danificarão os sentimentos alheios sem resultados correspondentes na nossa própria vida. E Emmanuel, com a sabedoria que lhe é peculiar, diz literalmente: e se o hoje jaz viciado de complicações e problemas, a repontarem do ontem, depende de nós a harmonia ou o desequilíbrio do amanhã. Meus irmãos, para concluir, o sexo é faculdade divina. O sexo é criação. O sexo, como de faculdade divina, ele é tão importante que os nossos irmãos que se encontram envolvidos na prática do mal, os irmãos nossos, os gênios satânicos, eles procuram emoldurá-lo em prazeres rasteiros. Sabemos sim, temos plena consciência de que é difícil para a maioria das almas ainda iletradas na faculdade do espírito imaginar que a relação de Jesus Cristo com Madalena não teve nada de carnal. Sabemos, sim, que é difícil para a maioria das almas ainda iletradas no campo da alma imaginar que a relação de Jesus Cristo com Madalena, esta relação sobrepuja a mera, ou pelo menos sobrepujou a mera conjunção carnal. Para a maioria da população, temos plena consciência disso. A cópula sexual é a maior fonte de prazer. Mas acreditem, existe sim prazer muito maior do que a cópula sexual e que não deixa de ser um prazer sexual. O sexo, ele se edifica, ou de forma mais clara, o sexo, em verdade, responsável, ele edifica o nosso próprio paraíso. Veja bem, meus irmãos, existem prazeres que saciam a sede da alma, muito mais, mas muito mais mesmo que a mera cópula sexual, por mais prazerosa que ela se apresente aqui na Terra. Aliás, os prazeres da alma não deixam de ser prazer sexual. Todavia, prazeres que nos encaminham aos picos maiores de nós mesmos. Converse com você, dialogue contigo, entre em contato com seu parceiro, dialogue a respeito deste tema e não sucumba à promiscuidade. Não aceite o convite ao sexo livre, porque o resultado, tenha certeza, será desastroso. Nós estamos tratando de seres, de almas, e que nós estamos correndo sério risco ao compartilhar com os outros aquilo que é divino em nós mesmos. Respeitemos a nós, respeitemos o semelhante e assim entraremos em contato mais íntimo com o nosso Pai. Que Jesus Cristo, que a paz do nosso Mestre esteja conosco e que as bênçãos de Deus possam nos acompanhar, possam nos amparar em qualquer lugar que nos encontremos. Que assim seja.